Oi, tudo bem? Aqui é a Andréa Quelhas, membro da PIB em Brasilândia, voluntária do Ministério Fios de Prata, e eu fui convidada para bater um papinho com vocês nas próximas segundas-feiras sobre a Carta da Liberdade, que é mais conhecida como o Livro de Gálatas. Mas antes da gente começar, eu preciso dar aquele aviso padrãozão, né? Então, dá aquele joinha esperto aqui embaixo no vídeo, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, mesmo que essas pessoas não sejam idosos. Não deixa de curtir o canal para você poder receber e ativar o sininho, né? Para você poder receber as notificações quando as próximas aulas entrarem. Então, são as regras básicas para a gente começar. Bom, como a tia Luciele ensinou pra gente nas últimas lições, antes da gente começar qualquer estudo da Bíblia, a gente precisa fazer uma coisinha. A gente precisa orar. Então, oremos. Senhor amado, queremos te agradecer pela oportunidade de estudar o livro de Gálatas. Obrigada pela liberdade que nós temos, não só de estudar, mas de compartilhar esse estudo pela internet. Senhor, eu te peço agora que fique com cada pessoa que vai ouvir e ver esse vídeo, que possa estar com o coração aberto, com a mente aberta para tudo que nós vamos conversar aqui, ó Pai. Que o Senhor use, Senhor, cada palavra minha para atingir essas pessoas, ó Pai. Senhor, nos dê sabedoria para aplicar tudo o que nós vamos aprender. Em nome de Jesus, amém. Bom, e vamos que vamos, né? Para começar, uma curiosidade. Você sabia que o livro de Gálatas foi o grito de guerra da reforma de Lutero? Segundo o pastor e escritor Hernandes Dias Lopes, abre aspas, para Lutero, durante a reforma, Gálatas foi a fortaleza de onde, entrincheirado, ele combateu a violência e todos os erros da reforma papal. Você sabia disso? Eu não sabia, não. Muito interessante, né? Hoje eu quero fazer uma rápida introdução para na semana que vem a gente começar assim de fato a estudar os capítulos do livro de Gálatas. Em jornalismo, o jeito correto da gente começar uma matéria é respondendo algumas perguntinhas. As perguntinhas são o que, quem, quando, onde, como e por quê. E são essas perguntas que a gente vai responder hoje sobre o livro de Gálatas para conhecer o livro melhor. A gente já sabe o nosso o quê, que é o livro de Gálatas. Agora, a gente vai responder quem escreveu e quando que o livro foi escrito, onde o livro foi escrito, como e por que esse livro foi escrito, por que é importante para a gente estudar esse livro hoje, depois de tanto tempo que o Paulo escreveu esse livro. Ih, já dei uma resposta. Vamos começar com quem escreveu o livro de Gálatas. Essa é muito fácil, eu até já falei enquanto eu apresentava o livro, e a resposta está logo nos primeiros versículos. Quem escreveu o livro de Gálatas foi o apóstolo Paulo. A forma como ele se apresenta ali nos primeiros versículos vai ser um tópico de estudo da gente lá na próxima aula, mas o importante, o que a gente precisa realmente saber hoje, é que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Hoje em dia, a gente escuta muito o termo apóstolo e escuta com muita frequência, né? Mas naquela época, os apóstolos eram só os homens que eram chamados diretamente, pessoalmente, por Jesus. Então, quando a gente diz que o apóstolo Paulo escreveu a carta, significa que foi alguém de grande autoridade, patente alta, muita patente espiritual, que escreveu a carta. Agora eu preciso falar sobre quando e onde o livro de Gálatas foi escrito. Só que aqui o negócio não é tão simples e tão claro, não. Os estudiosos que eu pesquisei, eles divergem um bocado sobre quando e sobre onde. Mas tem alguns indícios que falam que Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu, bem legal. Só que também tem alguns indícios que falam que ele escreveu Gálatas durante a sua terceira viagem missionária. Mas são só indícios e eu não vou me aprofundar nisso não, tá bom? Bom, então vamos falar sobre como o livro de Gálatas foi escrito. Esse ponto aqui é muito interessante. E como eu adoro uma curiosidade, eu quero contar ela direitinho para vocês.
Então, normalmente Paulo usava um secretário para escrever suas cartas. Ele ditava e o rapaz escrevia. Só que a mensagem que ele queria passar para o pessoal, para os Gálatas, ardia tanto no coração dele que ele não usou o secretário. Ele escreveu de próprio punho. Então, se você quiser conferir essa informação, ela tá lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Bom, então agora chegou a hora da gente pensar por que Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Bom, ele tinha evangelizado o pessoal lá, os Gálatas, e eles tinham gostado muito da mensagem. E eles tinham se entregado a Jesus. Só que depois que Paulo foi embora, e Paulo era um missionário, ele ia, né, de igreja em igreja, apareceram alguns homens que tentaram vender para o pessoal a ideia de que o cristianismo era só um tipo de judaísmo melhorado, assim. Então, quem quisesse ser salvo tinha que continuar seguindo as leis do judaísmo. A grande bandeira desse pessoal era a circuncisão. Os judaizantes, como eles eram chamados, esses mestres eram chamados, eles queriam desvirtuar o cristianismo. Então eles diziam que os cristãos precisavam ser circuncidados ou então eles não seriam salvos. Quando Paulo fica sabendo disso, ele fica virado no samurai, ele fica muito chateado. E aí ele escreve a carta aos Gálatas para colocar os pingos nos is, para deixar muito bem explicadinho que a graça é maior do que a lei e que quem vive pela graça não vive escravo da lei. E por que é importante a gente estudar esse livro hoje em dia? Bom, hoje em dia, a gente segue esquecendo a graça. A gente segue colocando algumas regras religiosas que não tem nada a ver com a salvação na frente das coisas. Eu lembro que quando eu era criança, era tipo pecado, era muito errado ter bateria dentro da igreja. Hoje em dia, é uma coisa totalmente normal. É claro que a gente precisa tomar muito cuidado com a normalização do mundo dentro da igreja. Não dá, né? Mas, ao mesmo tempo, a Carta de Gálatas, ela vem trazer pra gente a liberdade. Ela é chamada de a Carta da Liberdade Cristã. Ela traz pra gente que a graça é maior do que a lei, que a graça é maior do que a religiosidade. Bom, eu acho que eu já falei muito, né? Já falei pro Dedéu. Vamos parar por aqui. Bom, pra terminar, eu quero só fazer uma revisão muito rápida de tudo que a gente falou aqui. Hoje, a gente fez uma rápida introdução ao estudo do livro de Gálatas e aprendemos algumas coisas. A gente aprendeu que quem escreveu o livro de Gálatas foi o apóstolo Paulo. A gente aprendeu que os estudiosos não têm um consenso de quando e nem de onde o livro foi escrito. E a gente também aprendeu que Paulo escreveu o livro de próprio punho, sem usar secretário. O apóstolo Paulo escreveu o livro porque a mensagem do evangelho estava sendo denegrida e estava afastando os Gálatas da verdade da graça. E a gente tem que estudar esse livro tão importante hoje em dia para a gente aprender a não ficar preso à religiosidade. Bom, na semana que vem a gente vai fazer um resumão dos capítulos 1 e 2 de Gálatas. Então, eu quero deixar uma tarefa para vocês. A tarefa da semana vai ser ler os capítulos 1 e 2 do livro de Gálatas e quando você terminar de ler, conta pra gente lá no grupo do WhatsApp. Eu vou ficar de olho, hein? É pra fazer a lição, hein? E não esquece de curtir o canal, compartilhar essa aula com todo mundo que você conhece, com todo mundo que você conseguir, mesmo que a pessoa não seja idosa. Até semana que vem!